Hoje vamos falar do Itaú, uma das primeiras empresas a divulgar o resultado do quarto trimestre de 2024 e veio com um lucro recorde, um resultado que impressionou bastante e com isso fez alterar o preço justo. Então nesse vídeo nós vamos dar uma passada completa nos números da empresa, calcular esse novo preço justo, dar uma olhada nos dividendos e comparar os dividendos do Itaú com outros bancões e uma análise gráfica para tentar entender se vale a pena investir no Itaú agora ou não. Mas antes de continuar, eu quero saber se você já investe no Itaú ou na Itaúsa ou prefere outro bancão da B3. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, eu sou Eduardo Teixeira, investidor e analista CNPI aqui no Scanner da Bolsa. Enquanto o disclaimer está na tela, já te convido também a dar um like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar ligado sempre que a gente postar novos conteúdos de análises de ações da B3. Bom, pessoal, uma das maneiras de olhar e acompanhar os resultados trimestrais das empresas é entrar no site do RI delas, né? RI é Relações com Investidores, e baixar o PDF da apresentação. Eu particularmente não gosto muito de olhar dessa maneira, porque aqui tende a ter uma narrativa, né? Eles pegam os números e contam uma história, isso às vezes pode distorcer um pouco, eles geralmente tendem a contar uma história para ficar melhor, para parecer melhor, né? No caso do Itaú, nem tanto, porque é uma empresa que realmente está entregando muito lucro, mas quando a gente pega outras empresas menores, mais obscuras, às vezes eles tentam contar uma história melhor do que realmente aconteceu, né? Então, para nós, investidores pessoa física, para não ficar dependendo dessa narrativa, a gente olha valores muito simples, né? Que é o resultado bruto e o lucro líquido e também a evolução do patrimônio. Com esses dois valores a gente consegue já entender então se a empresa andou para frente, se ela evoluiu e está maior e entregou lucro, sem precisar estar olhando essas apresentações, né? E então aqui, resultado trimestral, tivemos então no quarto trimestre de 2024 um lucro líquido de 11 bilhões de reais. Aqui na nossa série histórica vemos, né, claramente é o recorde, né, o valor absoluto, assim como ela já vinha quebrando trimestre após trimestre nos últimos 4 trimestres, né? Então lucro recorde para o Itaú nesse momento. E quando a gente olha o resultado operacional também, né, muito alto, na faixa dos 13 bilhões, perdeu só para 2020 e 2021 que teve um resultado bruto um pouquinho maior, mas o lucro líquido não foi tão alto, né, quanto agora. Isso reflete que o banco está tendo uma eficiência maior, né? Ele encurtou essa diferença entre resultado bruto e lucro líquido, então a sua eficiência operacional melhorou muito. E quando a gente olha num período de 4 trimestres, né, que é uma janela de 1 ano rolada e atualizada a cada novo trimestre, é só alegria também, resultado bruto e o lucro líquido aumentando cada vez mais. Então o Itaú nesse momento tem um lucro líquido acumulado de 42 bilhões, né, que foi, como é o quarto trimestre, ele é a acumulação dos 4 trimestres de 2024, então esse aqui é o fechamento do ano já, né, de 2024 para o Itaú, lucro líquido de 42 bilhões de reais. Além do resultado, também gosto de olhar o patrimônio, que é o porte da empresa, o quanto que ela está crescendo, né, ou encolhendo com o passar do tempo. E aqui também um gráfico maravilhoso, o patrimônio líquido a cada trimestre vem crescendo cada vez mais e agora não foi diferente, quebrando mais um recorde. A empresa tem um patrimônio líquido de nada mais nada menos que 221 bilhões de reais, né? É uma empresa realmente muito grande, por isso que ela tem uma participação tão grande na composição do Ibov. Ela é uma blue chip brasileira, né? Não temos a menor dúvida sobre isso. Então aqui também mais um ponto positivo, entregando valor patrimonial ao acionista, né, para cada ação que ele detém. E como tanto o patrimônio quanto o lucro vem crescendo, isso acaba atualizando o preço justo da empresa também, naturalmente, e o reajuste é para cima. E para calcular o preço justo, nós olhamos o lucro por ação, que está em recorde, né? Então, lucro por ação R$ 4,29 nesse momento, com a atualização desse último trimestre. E o valor patrimonial por ação, que é você pegar o patrimônio líquido e dividir pela quantidade de ações, também, né, em novo recorde nesse momento a
22,57. Isso seria também equivalente a quanto que a empresa estaria custando o preço da ação se ela estivesse negociando com PVP igual a 1. E existe uma maneira de calcular o preço justo de uma ação com esses dois indicadores. E aqui entra a famosa fórmula de Graham, né? O preço justo de Graham, ele leva em consideração o lucro por ação e o valor patrimonial, e com isso ele faz um cálculo que estabelece um preço teórico, né, para a ação de uma empresa. E como o lucro e o patrimônio vem crescendo no histórico do tempo, também esse preço justo vem subindo cada vez mais. E agora tivemos uma atualização. Antes o preço justo estava em R$ 44,00. Com a atualização desse trimestre, tivemos, portanto, a atualização para R$ 46,68, oferecendo uma margem de segurança de 37%, que é essa diferença, né, entre o preço justo e a cotação da ação, né? Ou seja, quanto ela custa e quanto ela vale na teoria. Outro indicador que é muito importante ficar de olho é o ROI, né, o retorno sobre o patrimônio. Esse também vem aumentando, né? Agora teve um pequeno salto de 18,90, foi para 19, então já está na faixa dos 19%, está em linha, né, com o Banco do Brasil. Então, dos bancões, o Banco do Brasil e o Itaú são os que têm o maior ROI. O Bradesco e Santander estão mais atrás, né? Estão ali em torno de 9, 10%. E agora uma passada geral nos outros indicadores. PL abaixo de 10, muito bom. Isso equivale a um earning yield de 11%. O ROI que eu já mostrei antes, né, a 19%. E o PVP, né, a empresa negociando a 1,5 vezes o seu patrimônio. É aceitável pagar até 1,5 vezes ou 2 vezes o seu patrimônio. Então, um banco que está com valuation bem atrativo nesse momento. Não diria que ele está super descontado. Por exemplo, o Banco do Brasil, eu vejo mais desconto do que o Itaú. Mas como é uma empresa de qualidade e vem crescendo de forma consistente o lucro, o mercado ele já precifica um pouco a mais, né? Então ele está disposto a pagar um preço um pouco maior pelo que a empresa vale, mas ainda assim, na visão, né, de investidor, pessoa física como nós, né, os pequenos investidores, ainda vejo como atrativo esse valuation. Agora vamos falar dos dividendos. O Itaú decepcionou um pouco ali no pós-pandemia, né? 21, 22, 23, pagou dividendos bem magrinhos, na faixa dos 2,5% a 3% em relação ao preço atual da ação. No ano de 2024 é que ele reagiu mais, né? Pagou um dividendo de R$ 2,22 por ação. Pessoal, aqui nos canais da Bolsa a gente já desconta o imposto de renda do juros sobre capital. Quando a empresa anuncia um juros sobre capital, o valor que de fato entra na sua conta tem um desconto de 15%. E aqui a gente já considera esse valor líquido. Então isso aqui é de fato o que entra no bolso do acionista. E em 2024 ela finalmente conseguiu bater o décimo basin, né, em relação ao preço da cotação atual. Portanto, quando a gente olha uma janela de 3 e 5 anos para calcular o preço teto de dividendos, ele está pegando esses dividendos mais magros e acaba penalizando, né? O yield médio anual fica na faixa de entre 3 e 4%, então não tem margem de segurança, está negativa, né? Mas quando a gente está olhando os últimos 12 meses, aí sim, dividendo foi de 6,50, então atende o mínimo de 6% do décimo basin, portanto um preço teto para você receber pelo menos uns 6% ao ano, seria na faixa dos 37, e aí oferece uma margem de segurança pequena, né, de mais ou menos 9%. Para 2025 nós já temos 1,70 já contratado, né, que são aqueles juros sobre capital, 0,2 centavos, já estão programados para o ano inteiro. E para fevereiro nós já temos mais um dividendo que já foi anunciado. Provavelmente durante o ano vão ser preenchidas mais dividendos, assim como foi em 2024, né? Mas o banco já sai, já estamos, né, em meados de fevereiro, nós já temos então 5% no bolso do acionista, né? Já no segundo mês do ano. Então esse ano, com os lucros crescendo, os dividendos prometem, né, ser pelo menos nessa faixa dos 6%, e a empresa volta a ficar interessante do ponto de vista do acionista que quer receber dividendos, né, para quem quer viver de renda passiva. E uma maneira legal de ver isso é
pela nossa piscina de dividendos, quando a gente olha numa média de 5 anos, o preço teto para 6% está bem aqui embaixo, né? Então ela está bem aquém. Quando a gente olha a de 3 anos, já começa a reagir um pouco, porque já pega esse ano de 2024. Mas como eu mostrei antes, como os dividendos começaram a crescer somente a partir de 2024, para a gente ter uma projeção um pouco mais realista, seria melhor utilizar a piscina mais de curto prazo, que ela calcula só os dividendos dos últimos 12 meses. Aí sim, nós temos o Itaú com o preço da ação dentro da água, né? Já dentro da área azul mais clara, que é um dividendo entre 6% e 8%. Para quem ainda não conhece a piscina, ela é um histórico do preço teto. A linha mais clara é a linha de 6%, depois nós temos uma linha para 8% e uma linha para 10%. Se o preço da ação está aqui dentro, significa que ao comprar a ação hoje, você tem um dividendo projetado para os próximos 12 meses de mais de 10%. E temos várias ações que estão assim nesse momento, não é o caso do Itaú. E fazendo uma comparação dos dividendos do Itaú com outros bancões, ele está na pior posição, né? Ele está na posição 68 de todas as ações, né? Incluindo outros setores, que são mais de 200 que nós monitoramos, justamente porque ele vem entregando esse dividendo magro quando a gente olha os 5 anos e a média dos 3 anos, né? Só agora que começa a reagir, então por isso que ele fica mais atrás. Para quem investe na Itaúsa, a Itaúsa já está numa posição melhor, na 29ª colocação, mas mesmo assim também, ó, dividendos foram aquém, né? Considerando 3 e 5 anos, só agora que reagiu também, né? Então, a bola da vez nesse momento, para quem está aportando em bancões, quer aumentar a exposição aos grandes bancos da Bolsa Brasileira, Bradesco e Banco do Brasil, né? Bradesco na 6ª colocação e Banco do Brasil na 11ª. Ele sim, entregando o dividendo mais consistente numa ótica de 1 ano, numa ótica de 3 anos e numa ótica de 5 anos, né? O Banco do Brasil só um pouquinho atrás, mas como ele recuperou bem aqui nos últimos 3 anos, já está bem alto no ranking. Além disso, também a consistência deles, né? Também com uma pontuação muito boa. Lembrando que quando tem uma ótima consistência, a empresa apresenta rendimentos mais estáveis e previsíveis. Então isso aqui é um prato cheio para quem quer investir e quer ter uma aposentadoria e recebendo dividendos, né? A pessoa precisa ter uma previsão de consistência. Não adianta você, por exemplo, investir numa empresa cíclica que no momento favorável de economia ela paga dividendos ótimos, mas aí fica às vezes 2, 3 anos pagando dividendo muito magro. Isso aí então prejudica bastante, né? Se você quer ter essa renda, né, com consistência. Geralmente as empresas que estão até a 10ª ou 15ª colocação são as que estão com muita oportunidade para você maximizar a renda passiva no momento. E para terminar, vamos fazer uma análise técnica. Eu quero começar falando do Descontex. Ele deu alerta quando o Itaú fez o fundo agora no final do ano passado, né, no mês de dezembro. Ele veio dando sinais desde o final de novembro, né, o mês de dezembro inteiro praticamente, com aquele pessimismo todo que a gente teve. Não que agora não seja tão pessimista, mas já podemos ver, né, que mês de janeiro a bolsa deu uma boa avançada e o Itaú não foi diferente. Agora não tem mais sinal, né, então a grande entrada já passou. Isso foi avisado na época para os nossos assinantes. Em outros momentos também Itaú já deu a entrada. Vejam que são sempre regiões onde tende a fazer fundo, né? Então esse Descontex ajuda também bastante nessas horas a identificar as empresas que estão com essa pressão vendedora para você comprar no momento mais oportuno, onde o mercado está entregando, né, as ações. Então a gente sempre tem que estar na ponta oposta, principalmente nessas horas de pessimismo, quando a gente entende que a venda que está tendo, né, e o preço foi derrubado é de uma forma exagerada, né? Então quando criam-se essas assimetrias, esse nosso modelo Descontex entende que é uma boa oportunidade para você fazer aporte. E para terminar, vamos dar uma olhada no gráfico do Itaú. Aqui eu peguei o semanal desde o final de 2019. Então, desde a queda do Covid, eu sempre gosto de olhar a partir desse momento, né? Porque para mim é o começo da nova década. Desde aquela queda, tendência de alta plena para o Itaú, fazendo topos e fundos ascendentes.
E desde setembro do ano passado, quando ele fez o topo histórico, o topo histórico, tivemos essa derrocada até dezembro, né, uma queda bem forte, tivemos várias semanas fechando, né, no vermelho, em queda, e desde então, forte rally de alta no mês de janeiro, trocando agora para o gráfico diário, a gente vê, né, bastante candle verde com força, né? Então foram dias de alta movimentação, de força compradora muito forte. Alvo aqui, provavelmente no topo histórico, né? Mas como o papel já andou, não vejo uma hora para estar fazendo um aporte agora. Eu sempre gosto de esperar esfriar um pouquinho, pelo menos ter uma leve queda, esperar aparecer novamente lá no nosso Discontex. Porque quem está entrando agora está dando a saída de quem pegou aqui embaixo, né? Então não esteja na ponta errada da operação. Agora quem comprou aqui está fazendo um swing trade de um mês mais ou menos de duração, está começando a vender. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando o preço estica. Outra maneira de ver isso é pelo Market Breadth, que é um indicador de sentimento de mercado que nós temos aqui dentro da nossa plataforma. Ele nos ajuda também a entender esses momentos. Vejam que o grande momento foi em novembro, dezembro do ano passado. Eu fiz vídeo na época, né? Foi quando o Ibov fez fundo. Agora já andou, nós temos a linha de 20, né? A média móvel mais curta já chegou a tocar no 80, né? Então o mercado já ficou, de certa forma, eufórico, pelo menos no curtíssimo prazo. Então é uma hora de já botar um pouco o pé no freio. Não digo que está caro agora, né? Ainda tem muito para andar, mas gosto de comprar quando essas linhas estão mais aqui embaixo. Como a gente pode ver, são momentos que tende a fazer fundo, né? Momentos onde corrige. Às vezes são grandes fundos, como foi aqui também. Mas são regiões onde não é topo, né? Eu não gosto de comprar topo, eu fico muito incomodado. Eu prefiro comprar quando tá todo mundo vendendo, quando tem uma pressão de venda forte. Isso é a filosofia do Warren Buffett e deu certo para ele, não tem por que dar errado para nós, né? E para quem ainda não é assinante do Scanner Pro, ele é uma ferramenta que vai ajudar você a investir melhor, tenho certeza. Nós temos vários recursos. Como eu sou analista CNPI, eu posso emitir recomendações de investimento. Nós temos carteira valor e carteira dividendos. Inclusive, eu estou oferecendo uma das recomendações de forma gratuita para você, porque eu quero que você entenda como é o nosso trabalho e quão sério nós levamos as análises e as recomendações que nós fazemos. Então, na descrição desse vídeo tem um link para você baixar uma recomendação de investimento. Além disso, nós também temos outras ferramentas que servem tanto para você que investe com foco em renda passiva e longo prazo, como também para quem faz análise técnica e swing trade. Convido todos a conhecer a ferramenta, você pode testar por 7 dias sem compromisso, link também na descrição e nos comentários desse vídeo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, comentem se tiver alguma dúvida. Mais uma vez também convido a dar um like e se inscrever no nosso canal, além de dar uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.